E aí, tudo bom? Eu sou o Gustavo e esse é o Puxa uma Cadeira e Bora Conversar. Tudo bom com vocês? Esse é mais um episódio dessa jornada em áudio. Aqui nós vamos falar de tudo de uma forma leve, descontraída. E hoje nós vamos falar sobre empresa. Então vamos olhar sobre preços, setores, falar bastante dicas aí de como ter uma própria empresa. E a ideia é fazer esse bate-papo com vocês, né? Conversar, fazer uma troca gostosa. Mas claro, para me ajudar nessa viajada, eu conto com ela. Ninguém mais, ninguém menos que aquela pessoa que deixa o nosso Insta, nossas redes, esse podcast uma maravilha. Ela, Ana Carolina. E aí, Ana, tudo bom? Tudo bom, Gustavo? Tudo bem, gente? Estou muito feliz de estar aqui, como sempre. Esse é um assunto muito legal, a gente recebe muitas dúvidas sobre isso e vai ser muito bacana ter a oportunidade de dar bastante dica, esclarecer todas para vocês. Boa. Devidamente apresentados, bora conversar. Hoje o assunto é abrir o próprio negócio, montar aquele império, ficar muito rico com a própria empresa. Que sonho, hein, Ana? Nossa, nem fala. Mas vamos lá, então. Como começar uma empresa? Então, né? Eu acho que a primeira coisa, e vai parecer muito óbvio falar isso, mas é verdade, é a ideia. Não adianta você falar, quero ter um negócio, quero ser empresário, quero ter esse império todo, e você não tem ideia do que você vai fazer. Então, você precisa de uma ideia, de um serviço, de um produto, de algo que você vá vender para os outros, de um problema das outras pessoas que você vai resolver. Então, primeira coisa de tudo. Então, eu vou dar aulas, eu vou construir alguma coisa para vender, eu vou vender comida, vender brigadeiro. Defina o que você vai fazer na sua empresa. Legal também definir para quem vai ser o seu produto, para quem vai ser o seu serviço. Como que é essa pessoa? O que ela gosta? O que ela precisa? O que ela não precisa? Qual que é o poder aquisitivo dela? Quais são os gostos e desgostos dela? Qual que é a idade, a faixa etária? Veja tudo, gente. Tudo. Coloca tudo no papel, porque cada mínimo detalhe vai fazer diferença. E no final, eu acho que a última coisa que você tem que ver é viável para você abrir essa empresa? Porque não adianta você falar, eu quero, sei lá, ter uma franquia do McDonald's, porque eu sei que dá muito dinheiro, eu sei que muita gente compra McDonald's, gosta e tudo mais, e eu vou ganhar dinheiro. Beleza, quanto que é uma franquia do McDonald's? Você tem dinheiro para poder abrir essa franquia, para poder investir nisso? Se você não tiver, não é viável. E aí nem adianta você ter isso como um objetivo. Então pense, defina tudo, porque tudo vai ser muito importante nesse começo. Aquele famoso coloque no papel, né? Para você começar a visualizar melhor aquilo que você está querendo criar, né? E, no geral, as ideias elas surgem numa solução da nossa própria dor. Então, às vezes você vai no mercado e aí você está esperando muito tempo e aí, como que eu vou fazer para não esperar tanto tempo? Ou você está na tua casa e aí quebra alguma coisa e, como que resolve isso para não ficar quebrando? Teve filho, nossa, eu tô com um filho recém-nascido, não tô achando produtos legais aqui para a roupa do meu bebê, é sempre desse jeito, eu queria que fosse daquele outro. Então existem várias coisas que a gente mesmo consegue validar a nossa ideia. A partir do momento que você começa a entender a tua ideia, você também pode buscar saber se outras pessoas têm aquela dor que você também teve, né? Isso aí foi o que a Ana comentou, né? Da famosa persona. Isso você vai ter que construir sempre e às vezes até evoluindo. Então é importantíssimo fazer esses desenhos. E no final das contas, quando você abre a tua empresa, você vai acabar sendo faz tudo, né, Ana? Sim, com certeza. Inclusive, uma coisa que você falou, eu me lembrei de um filme, né? Isso é muito verdade, que às vezes a sua ideia é para resolver uma dor sua e você percebe que outras pessoas também têm essa dor. Você já assistiu aquele filme chamado Joy, O Segredo do Sucesso, com a Jennifer Lawrence? Não.
Não é um filme que eu particularmente gostei muito, mas é um filme baseado em uma história de uma moça real, que é uma das principais detentoras de patentes nos Estados Unidos. Ela criou várias coisas e começou assim. Ela teve a ideia de fazer um esfregão pro chão, porque quando ela quebrou uma taça de vinho, ela foi esfregar, que ela tinha que torcer aquele esfregão, e como que você vai torcer um negócio que tá cheio de caquinhos? Então ela teve ideia de um esfregão que você torcia ele por cima e você não precisava nem encostar nele. E aí o filme mostra toda a saga dela para conseguir patentear esse produto, desenvolver, produzir, vender. E é muito legal a história e é realmente isso, né? Esse que é o começo. Você ter uma ideia e você desenvolver a sua ideia pensando que outras pessoas vão precisar disso também. Boa. Eu já vi o trailer desse filme, você contou em detalhes aí, eu lembrei. Mas eu não assisti esse filme não, e tá na minha lista para assistir. Vamos voltar pro assunto. Você vai ser o faz-tudo da tua empresa. Então é até legal que você já comece a olhar para tua empresa como setores. Então tem o administrativo, o financeiro, que muitas vezes é o contador que você contrata inicialmente. Você tem o marketing para divulgar e vender e promover a tua marca. Você tem a área comercial, então as comissões das vendas e tudo mais. Então é interessante que você sempre olhe para a tua empresa como setores e evolua. Não necessariamente cada setor já vai nascer desde o começo com a empresa e não necessariamente também com os valores de pagamento iguais. Então, por exemplo, quando você é pequeno, você tem um monte de contador online, contador que cobra super baratinho, que é muito legal, mas conforme a tua empresa cresce e torna-se mais complexa financeiramente falando, você tem que ter uma equipe financeira, você tem que ter pessoas ali, e isso obviamente vai demandar maiores valores. Mesma coisa o setor comercial. No começo você é a venda, você tem que se sustentar, então a maior parte vai ser para você. Mas a partir do momento que você começa a crescer também, você vai pegar menos dinheiro para que você possa investir em outros setores. Então é legal você já ter esse olhar no que você vai precisar desenvolver para o futuro. Legal, isso é importantíssimo, né? Você tem que ter a noção, a consciência de que no começo tudo vai depender de você. E sim, o principal é a ideia, mas você precisa trabalhar em todas essas áreas, né? Se o financeiro da sua empresa não estiver legal, não adianta você ter a melhor empresa do mundo, ou a melhor ideia do mundo, que não vai adiantar, você vai quebrar. Não adianta você não ter um bom marketing, porque você não vai conseguir vender. Não adianta você não fazer uma boa administração, porque vão te pedir um produto e você vai estar sem estoque. Então, todas essas áreas são importantes. Uhum. E isso amarra também com a parte do legalize já, né? Sim, gente, é muito importante. Se você quer abrir uma empresa, seja para oferecer um serviço ou vender um produto, você precisa estar legalizado. Então, eu quero abrir uma microempresa. Então, pense em abrir um MEI. Pense nos certificados que você vai ter que ter. Pense em cursos que você vai precisar fazer para colocar a sua empresa em pé. Alimentação. Se você vai abrir qualquer negócio em alimentação, você precisa de um alvará especial, né, Gu? Eu lembro que na época que eu estava terminando a faculdade, eu, o Felipe e o Dalton, que são meus amigos da época da faculdade, queria montar um food truck. Beijo pra vocês, que eu sei que vocês estão ouvindo. Se não estiverem ouvindo, vou forçar a ouvir o episódio, que é assim que funciona. E aí a gente começou a ver, né, preço do caminhão, preço das coisas. E aí tinha isso, tinha um alvará acho que da Anvisa para manipular alimentos, né? Alvará de local, por mais estranho que isso possa parecer, né? Porque o food truck, a gente tem a ideia que vai rodar um circuito. Na verdade, você tinha que ter um alvará de um lugar fixo. Então, assim, não é só... eu quero vender uma coisa e pronto, acabou. Não, muitas vezes você precisa de determinados selos, né? O engenheiro, para trabalhar com a engenharia, precisa ter o CREA, os médicos precisam ter os certificados deles, enfim. Então, na hora que você monta a tua ideia, também é importante você correr atrás. Vou falar uma coisa que talvez ninguém tenha ouvido falar, mas é correr em paralelo. Então, abre tua empresa, tá vendendo as coisas, vai em paralelo correndo atrás dos certificados. Então, essa questão da legalização é uma coisa delicada, tem que correr, tem que ter, mas ela não pode ser um impeditivo no final das contas, né, Ana? Eu acho que tem as duas coisas, né? E depende muito do que você vai fazer. Se você vai vender um produto, você precisa de nota fiscal, por exemplo. Até para fazer a declaração do imposto de renda, né? Como que você vai falar para o governo de onde veio aquela fonte de receita, né? Exatamente. Então,
Se você está pensando em começar uma empresa pequena, uma empresa menor, ou você vai ser sua empresa, pense em abrir um MEI, é bem tranquilo. E agora, por conta da pandemia, parece que o governo facilitou mais ainda. Aparentemente, você consegue fazer tudo online. Então, para quem vai trabalhar com serviço, é a melhor coisa. Você está legalizado, você consegue emitir nota, e é super simples, não tem nenhuma dor de cabeça. Se você vai vender um produto, aí já é um pouquinho mais complicado, porque aí você precisa de uma nota fiscal de produto. E aí você precisa de outras permissões. Mas, gente, vão atrás disso, porque é muito importante. Boa. Aí uma dica legal também é o aplicativo Google Primer, que ele tem várias lições práticas sobre várias áreas de empreender. Inclusive eu descobri o Google Primer quando eu visitei o prédio do Google lá em São Paulo. E ele tem lições de marketing, lições da empresa, da ideia, do conceito. Então, assim, tem muita coisa muito legal. É de graça o aplicativo. Baixa ontem, para você já ter vários insights legais e correr atrás de bastante coisa bacana. Beleza? Boa! E na hora de precificar, o que levar em conta, Ana? Vamos lá. Essa é a hora que muita gente se enrola, porque tem coisas que é difícil, né? Você pensar, quanto que eu vou cobrar por isso? Até porque tem algumas coisas que você fala, eu vou vender para a pessoa uma vez só e ela nunca mais vai comprar na vida dela um produto, por exemplo. Se você comprar aquele esfregão que eu falei do filme, dificilmente você vai precisar comprar outro. Então vai ser uma única venda e aí depois você vai ter que achar novos clientes. Ou eu vou vender comida, por exemplo. Eu vou vender uma vez para a pessoa e a pessoa pode se tornar um cliente regular. Toda semana ela vai comprar. E aí, como é que funciona essa precificação? Tem os custos gerais que tem que contar e muita gente esquece. Então, se você tem um salão de cabeleireiro, por exemplo, você não vai cobrar da cliente só o shampoo que você colocou no cabelo dela. Você vai contar o quê? A luz do salão, a água, o aluguel. Você vai contar o imposto que você paga. Você vai contar os seus funcionários, o cafezinho que você serve para cliente, as suas ferramentas de trabalho, você vai contar a taxa do cartão que a cliente usa para pagar, você vai contar o seu trabalho ou o trabalho do seu funcionário. Então você tem que colocar ali o preço do seu conhecimento, ou o preço do seu tempo, ou o preço da sua criatividade. Isso entra também, você precisa se pagar. Essas coisas custam dinheiro. Então, tudo isso você tem que pensar na hora de definir quais são os custos que você vai ter com essa empresa, na hora de definir o seu preço. Boa. E isso amarra com uma ideia que as pessoas falam assim, Ana, então eu tenho que cobrar R$1 milhão uma única mulher do salão? Não, galera, a gente tem que considerar que tem muito custo que é único, que é custo de entrada. Por exemplo, eu vou abrir um café. Você tem as reformas. Essa reforma, ela vai ser uma vez só, ela é pontual, então isso vai ser diluído ao longo dos anos. Já as contas de mês, aí sim, você tem que saber quantas vendas você vai fazer por mês. Eu tenho vontade de abrir um café para a Du, e eu saí perguntando no Starbucks, saí perguntando na Balduco, na Offner, em outros lugares que tinha lá no shopping, qual era a venda média deles, para eu poder saber qual que seria o lucro mês. Então, você também tem que fazer uma média de quantas vendas você vai conseguir fazer ao longo do mês, para justamente você diluir esses custos que a Ana pontuou nas suas vendas. Então, por exemplo, o aluguel, meu aluguel é R$1.000. Não vou cobrar R$1.000 mais shampoo na moça. Então, não. Quantas vendas no mês será que eu consigo fazer? Eu faço, em média, 100 vendas. Beleza, então vai ser R$1.000 do aluguel, dividido pela minha média de 100 vendas. Então é importante entender que são todos esses custos dividido pela média que você tem expectativas ou perspectivas de venda, né? Por isso que aí entra a composição do lucro. O lucro é depois disso tudo. Não adianta você achar que o lucro é depois de uma venda. Não, o lucro é depois de você pagar todos esses detalhes que a Ana comentou, e aí isso faz a composição do como cobrar. Eu tenho no meu custo cursos periódicos e visitar o cliente. Então, colocou tudo isso na conta, diluiu pelas vendas, beleza, esse é o quanto eu vou cobrar. E se você quiser colocar margem, aí você põe, né, minha margem de venda é tanto. E aí você começa a entender melhor. E no DRE, né, que a gente aprendeu lá no Sebrae, que a gente fez o treinamento com eles, você tem ali tua margem de lucratividade, que é o lucro final dividido pelo faturamento.
Então até tem indicativos, né? Quanto tem que ser lucratividade de uma empresa de serviço, quanto tem que ser a lucratividade no setor de produto. Então são números que são importantes de você buscar para o seu negócio, que faz todo o sentido, né, Ana? Com certeza. Gente, vocês anotaram tudo que o Gustavo falou? Porque, foi importante essa parte, hein? E é importante a gente também considerar o benchmark, né? Na hora de determinar quanto que a gente vai cobrar pelo serviço, pelo produto. O que é o benchmark? Benchmark nada mais é do que você olhar seus concorrentes. Você fazer aquela pesquisa, né, de referência. Exato. Então, vamos pegar o mesmo exemplo do salão. Então, você vai abrir um salão no seu bairro, por exemplo. Vê quantos salões tem no seu bairro. Qual que é o público que frequenta esses salões? Quanto que eles cobram nos serviços que eles prestam? Quais são os serviços que eles prestam? Como que é o salão em geral? É grande? É pequeno? Como que são os produtos que eles oferecem? As manicures, elas ganham por comissão ou elas são pagas pelo salão? Tudo isso é importante você saber, porque aí você consegue determinar como é que vai funcionar melhor para você e para aquela região onde você vai colocar o seu negócio. Porque tem isso, né? Não adianta você falar, eu vou colocar um salão de luxo, que tem spa, massagens, e não sei o quê, e é tudo em mármore, e não sei o que lá, e eu vou cobrar R$500 um corte de cabelo. E você vai colocar isso num bairro periférico. Será que vai ter público pro seu salão? Será que você vai conseguir competir com a outra moça que tem um salão que é na garagem da casa dela, mas ela faz um bom trabalho e cobra baratinho? Então, tudo isso você tem que pensar. O seu produto, o seu serviço, ele tem que ser adequado para o mercado. Ou ele tem que se encaixar dentro daquela persona, como a gente já comentou, dentro daquele público que você está oferecendo. E aí você olha os seus concorrentes e você determina, né? Aí é uma estratégia de negócio. Eu vou me destacar pelo meu preço, que é mais baixo do que os concorrentes, eu vou me destacar pelo meu produto ou pelo meu serviço, que é melhor do que os concorrentes, e aí eu consigo cobrar um pouco mais caro que eles. Então, você olhando isso, você consegue definir melhor o seu preço e tudo do seu negócio. Isso casa muito com a definição do marketing, né? Porque se você olha para a tua persona e vê o que as pessoas estão tendo dor ali, então, às vezes tem tanto salão baratinho, ou tem tanto brigadeiro baratinho ali que todo mundo compra, e você fala, cara, não, o meu brigadeiro, ele é chocolate nobre, o cacau de qualidade, o meu leite moça é leite moça, o meu leite condensado é de qualidade. Então você coloca essa valorização. Tem um exemplo que eu acho muito legal do Ferrero Rocher. O Ferrero Rocher é um chocolate, mas ele se vende como um produto na casa de presente. Ou seja, você vai comprar um chocolate, você compra R$5, R$3. O Ferrero Rocher você vai pagar R$15, porque ele não é só um chocolate, ele é um presente. Então o teu produto ele pode entrar nessa questão premium. E aí tem muita gente comprando hoje em dia esses extras. Por exemplo, eu faço artesanato, mas eu sou ecologicamente correta, eu uso tecido de reutilização, eu uso mão de obra de tal nicho. Então você consegue agregar valor que não é só preço. Então tem o preço, que é o que a pessoa contrata, mas tem valores que você adiciona ao teu produto que muitas pessoas pagam. Né? Pô, imagina a gente pensar numa empresa que não polui, que não contamina, uma empresa eco-friendly, if you know what I mean, if you know what I mean. Agora dá tempo em inglês, hein? São coisas legais que você consegue olhar e isso faz toda uma estratégia de marketing diferencial para o seu produto. Então, não é que o seu produto é mais caro que ele não vai ser vendido. Qual que é a dor da tua persona? E aí amarra tudo que a gente falou nesses 2 pontos que eu acho que tá, super desenhadinho para você que tá abrindo tua empresa aí. Boa. Inclusive essa parte da comida, né? Por que a gente vê tantas coisas gourmet abrindo por aí? Eu vejo, por exemplo, no meu bairro, tem uma rua aqui, que é 2 ruas atrás da minha, que é uma rua só de restaurante, de barzinho, de coisas de comida. E esses dias eu tava passando lá e eu vi uma pastelaria gourmet. E tava cheio. E eu falei, cara, olha a ideia da pessoa. Você pega um produto que todo mundo ama, que todo mundo gosta, que todo mundo acha em qualquer feira, que é um pastel, e você fala, o meu pastel é um pastel, só que eu vou usar produtos diferenciados. Aqui o meu pastel é um pastel de gorgonzola com presunto de Parma e não sei o que lá, e azeite balsâmico da Grécia e nananana.
E tem público para isso. As pessoas querem comer uma coisa diferente, as pessoas querem uma comida gostosa, que é a comida raiz, de um jeito Nutella. E funciona, pelo menos estava cheio lá. Então é isso, né? Pense no seu produto, como que eu posso fazer diferente e o valor, o preço que eu vou cobrar em cima dessa diferença, né? Já que a gente falou dessas diferenças todas aí, né, na hora de olhar, precificar e tudo mais, vamos falar então um pouquinho mais sobre isso. Ana, qual é o coração da empresa? Olha, a gente pode falar um monte de coisa aqui, mas eu vou ser bem sucinta, direta, eu vou falar que é a venda. Gente, o importante é vender. Acho que esse é o principal quando você está abrindo uma empresa ou sendo dono da sua empresa. Porque é muito fácil quando você é um CLT, por exemplo, e você tá ali fazendo seu trabalho e no fim do mês você sabe que vai cair dinheiro na sua conta. Se você é dono da sua empresa, você não sabe que vai cair dinheiro na sua conta, não vai cair dinheiro na sua conta se você não trabalhar para isso. Então, todos os dias, o seu foco, o seu pensamento tem que ser: como que eu vou vender? Estou vendendo? Preciso vender mais? Tá ok a quantidade de vendas que eu tenho hoje? Vender, 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 vender e vender. Porque é isso que vai te fazer ganhar dinheiro. Lógico, isso não significa você parar de prestar atenção em outras coisas, dar menos importância para a qualidade do produto ou do serviço, porque o importante é vender. Não é isso. Mas a venda tem que ser uma das suas principais preocupações. Exato, é como o Botino fala, né? Vender, vender, vender. No final das contas, uma empresa só fica de pé se ela entrar dinheiro, e só entra dinheiro através de vendas, né? Precisa ter um foco especial para isso. Então, até teve um cliente recente perguntando para mim: Gustavo, estou pensando em abrir meu negócio próprio, você acha que eu devo estudar o quê? Marketing, administração ou contábil? Eu falei: cara, foco no marketing, 100%. Porque se você não divulgar para vender, se você não criar mecanismos diferentes, né, canais diferentes para vender sempre, não adianta você ter o melhor produto, não adianta você ter o chocolate que a tua mãe acha que é o melhor do mundo. Porque você precisa vender e injetar dinheiro dentro da empresa. Porque uma vez com dinheiro dentro da empresa, aí você melhora as outras coisas. E a gente sofreu muito com isso no começo da Duo, né? No sentido de, eu preciso fazer crescer, preciso fazer as coisas melhorarem. Mas se você não tem a venda, você fica amarrado. Ou você depende de uma injeção de investimento externo, empréstimo, porque você precisa de dinheiro para fazer as ações. Claro que, longe de falar que você precisa de dinheiro para fazer a empresa rodar. Não, você precisa ter esses mecanismos de vendas. Então, até um exercício que você pode fazer. Se eu tivesse 100 mil reais hoje na minha empresa, o que eu faria? Faz esse exercício, é legal. Porque aí você vai ver que precisa ter essa estratégia bem desenhada. É o que a gente brinca, né? Conhecimento versus divulgação. Então, o teu produto, sim, precisa ser bom, precisa ser validado pelas pessoas, as pessoas precisam querer, mas você precisa focar nas pessoas que conheçam o seu produto, né? Alcance de pessoas, né? Exato. No começo, pode ser muito complicado, né? Assim, algumas pessoas têm muito contato, têm muito amigo, têm muita família, então conseguem ter um começo bom por ter essa rede de apoio, né? Por ter esse networking. No começo, você sempre vai divulgar para as pessoas que são mais próximas de você. Só que, e aí? Depois que todas essas pessoas já consumiram ou já divulgaram para as pessoas que elas conhecem, como é que você vai continuar rodando? Então, você precisa fazer o seu produto ser conhecido por mais pessoas, que nem o Bu falou. E aí, entra, acho que o que todo mundo já sabe, mas vale reforçar, que são as redes sociais. Acho que não tem forma mais importante ou mais fácil do que redes sociais hoje em dia para você crescer a sua marca. Antigamente, as pessoas poderiam querer colocar um anúncio no rádio ou tentar fazer um comercial para televisão. Hoje em dia, não. Hoje em dia, você tem aí uma plataforma que é de graça e que todo mundo tem acesso e que você pode alcançar milhões de pessoas com um clique. Só que, lógico, você não pode achar que você vai fazer um Instagram para sua marca, que você vai fazer um Facebook para sua marca e que amanhã vai ter 1000 pessoas batendo lá falando: por favor, eu quero seu produto hoje, agora, me dá. Não é assim. E é aí que entram os impulsionamentos das redes sociais. É muito difícil você construir essa audiência de forma orgânica. Pode até acontecer, mas vai demorar muito mais tempo. Então, não é preciso gastar rios de dinheiro. Quanto mais você gastar,
mais rápido vai ser o seu resultado, ou maior vai ser o seu resultado. Mas você colocando um pouquinho ali por dia, um pouquinho por mês, você consegue já começar a fazer a sua marca alcançar mais pessoas. Então, você pode pensar em Google Ads, por exemplo, onde o seu site, a sua página vai aparecer como um dos primeiros resultados ali do Google, ele vai aparecer como uma propaganda mesmo. Então, se as pessoas que consomem o seu produto, consomem o seu serviço, procuram por isso no Google, vale a pena pensar em Google Ads. Tem o Facebook Ads, né, que é para o Facebook e o Instagram, que são do mesmo dono, onde você vai impulsionar nas redes sociais. Então, às vezes, se você é um artista, se você é um profissional de beleza, se você vende roupas, se você vende um produto ou um serviço que funciona bem por imagens, a divulgação, de repente vale a pena, porque as pessoas estão ali nas redes e aí aparece, sei lá, uma pessoa com cabelo maravilhoso e eu falo, caramba, eu quero cortar meu cabelo nesse salão. Então, vale a pena você pensar nos impulsionamentos diferentes para o seu serviço, para o seu produto. E lembrar que dentro, né, desses impulsionamentos do Google Ads, Google Meu Negócio, do Instagram, do Facebook, você vai ter 1001 formas de impulsionar. Né? No próprio Facebook, você pode impulsionar para você ganhar like, então você aumentar o seu engajamento. Você pode impulsionar para as pessoas entrarem na sua página. Então, se você quer que o seu site, né, que o seu serviço bombe, você pode querer cadastro. Então, eu quero construir uma base de leads. Então, eu vou fazer as pessoas se cadastrarem para baixar alguma coisa aqui que eu divulguei nas redes. Tem 1001 estratégias. E é importante você estudar aquela que vai funcionar melhor para você, para o seu produto, para o seu serviço, de novo, porque cada um é cada um e as estratégias estão aí, a gente só tem que saber usar. E a gente já errou bastante nisso, né? Experimentando esses impulsionamentos diferentes. Teve uma vez que a gente criou uma landing e jogou impulsionamento de visita. Teve visita, bombou de visita na landing para baixar conteúdo, né? Baixar o nosso guia prático 7 passos para começar a investir. Se você não baixou, corre lá, é muito bom. Só que só teve visita. Então, o perfil que o Facebook identificou foi só de visitar, não foi de converter, não foi de baixar o material. E aí foi horrível a conversão. Aí a gente foi e ajustou para dentro do Facebook pegar o cadastro, né? A pessoa baixar direto do Face. Aí começou a bombar. Então, essa parte dos detalhes dos impulsionamentos, tem muito curso por aí, tem muito conteúdo legal aí afora. Vale a pena entender melhor, vale a pena ver qual que é a estratégia que você quer, porque o Facebook, ele nicha ao ponto de a pessoa que visita teu site vai visitar teu site, ela não vai interagir. A pessoa que quer cadastra, só cadastra, não vai virar seguidor. Então é muito específico, vale a pena muitas vezes você até, uma coisa que a gente tem trabalhado para fazer, setorizar os tipos de impulsionamento. Eu quero impulsionamento só para engajamento e eu quero impulsionamento só para venda, para poder ter resultados melhores, porque é bem complexo. Perfeito. E aí, se eu puder dar outra dica também de redes sociais, é importante ser claro no que você está vendendo, tanto no produto em si quanto nos preços. Muito se fala, né, sobre a coisa do preço no DM. Só que às vezes é interessante você deixar o seu preço nas próprias descrições do produto. No Instagram tem aquela funçãozinha que é como se fosse uma loja, a pessoa consegue clicar ali e já saber qual que é o produto que você está colocando em destaque, que você está mostrando para ela e qual que é o preço. Isso ajuda, as pessoas querem ter essa informação rápida na hora. Use as ferramentas certas e pense na forma certa de vender o seu produto e serviço, gente. O Iadne do Sebrae, que é uma outra consultora que a gente está conversando, ela perguntou, né, qual que é o preço de vocês? Porque de repente pode ser uma estratégia dentro da venda do trabalho de vocês, né? Ser uma forma de atrair, já que consultoria o pessoal tem muito medo de achar que é muito caro, de repente já coloca lá na cara, mostra que é acessível e todo mundo começa a contratar. Outra dica que a gente pegou também de melhoria pra gente foi vender de forma mais explícita, né? Marque um bate-papo, contrate uma consultoria, coisas mais diretas. Então, às vezes, a gente tem esse receio de deixar ali o call to action, né? O vou vender na cara, né? Não, cara, né, ser mais agressivo mesmo. Às vezes a pessoa tá precisando só do empurrão, né? E às vezes a gente fica gerando conteúdo, gerando engajamento e esquece, né? Então são dicas que às vezes é pontual que vale a pena ficar atento, né? Sim. E saiba qual rede você tem que estar também, né? Então, que nem eu falei, dependendo se é um serviço, pode ser que vale a pena você ir para o Google.
Se você vai vender um produto, pode valer a pena você ir para o Instagram. Ou vou até dar o exemplo da aula, que eu dou aula até hoje, inclusive. E no começo, quando eu fiquei, nossa, tá, onde que eu vou me divulgar? Como é que as pessoas vão me conhecer e saber quem eu sou para procurar um professor? E, gente, tem plataformas específicas para isso. Tem um site na internet que chama Profs, tem um outro chamado Super Prof, que é bem legal. Tem uma plataforma também na internet que é de freelance. Então, se você é desenhista, se você sabe fazer programação, se você é bom de projeto e quer um freela de tradução, procure plataformas para isso, onde as pessoas vão procurar o seu serviço. Porque talvez fica muito mais fácil de você conseguir se vender, né? Você já está ali, a pessoa procura por aquele lugar diretamente. Então, tudo isso você tem que pensar. Boa. E, no final das contas, gerar relacionamento com o cliente, né? A pandemia escancarou essa necessidade no momento que as pessoas não estavam mais circulando nas ruas. Então, é importante você ter informação dos seus clientes, ter contato deles, mandar e-mail, ofertar, ver se está tudo ok, precisa de mais alguma coisa, não ter medo de ter esse relacionamento contínuo. Aí um exemplo, inclusive, puro desse tipo de relacionamento que as empresas criam, vou colocar aí o Sam's Club versus Starbucks. Foi o seguinte, galera. O Sam's Club, ele é um clube de compra e vendas, e a minha avó tem assinatura lá. E aí na pandemia eu fui comprar coisas para casa, né? E aí eu fui passar e o cara do caixa não deixou, não me autorizou. Eu falei, não pode, tem que ser sua avó. E eu falei, poxa, mas ela tá em isolamento, né? Ela não pode vir aqui comprar. Obviamente não com essa calma, né? Eu tava começando a ficar nervoso ali. E aí, não deixou, não queria por conta disso. E aí uma baita burocracia para você poder. E eu falando, beleza, eu não tiro a tua razão, né? Realmente, eu tenho que ser o titular e tal, porque senão vocês vão estar sendo lesados. Mas eu sou cliente, sempre fiz isso. Eu posso estar tomando uma notificação para que na próxima vez eu não cometa esse erro. Não pode. Eu falei, bom, tá bom. De certa forma estavam certos, mas acabaram criando um péssimo relacionamento comigo, né? Em contrapartida, o próprio Google, Starbucks, eles têm um conceito completamente diferente. Se você for lá tomar um café e ficar horas trabalhando, lendo, não vai ter nenhum cara lá que vai bater no teu ombrinho e falar, você não vai consumir mais nada não, né? Não tá a fim de dar um vazar e tem outras pessoas aqui para eu vender? Porque eles têm esse conceito, você vai uma hora ou outra querer consumir. Então é melhor que você consuma dentro do meu estabelecimento que você vai consumir comigo. Se eu mandar você embora e você quiser consumir depois, você vai comprar de outro lugar. O Google tem esse conceito. Vai lá trabalhar, vai ter ideias, vai incubar suas ideias, porque uma vez que a ideia seja muito boa, você está dentro do Google e eles vão ganhar dinheiro com isso. Então são conceitos diferentes que hoje em dia, não estou falando para você ficar dando coisas para o seu cliente, mas no sentido de minimizar esses atritos, né? Minimizar essas formas de deixar ele insatisfeito, né? Então é legal construir relacionamento sempre. Perfeito. E é isso que vai fazer o cliente continuar voltando, né? Você não quer que esse cliente tenha ofertas de outras pessoas, outros produtos, outros serviços e resolva experimentar outras pessoas. Você quer que esse cliente fale, não, cara, eu já tenho meu profissional que faz isso, eu já tenho um lugar onde eu compro isso e eu quero continuar ali. Então, é isso que você quer fazer, você quer fidelizar esse cliente. E no final, você vai ver que vai valer muito, muito, muito a pena. Tanto para a construção da sua marca, da sua empresa, quanto financeiramente, né? Que é o importante. Boa. E por fim, não poderia faltar o clássico, que é o que todo mundo sabe, mas tem dificuldade, que é separar a empresa, pessoa jurídica, da pessoa física, da pessoa. Vamos falar disso, Ana? Vamos falar. E eu só preciso colocar como contraponto que eu não sei se todo mundo sabe, não. Porque o tanto de gente que a gente vê fazendo errado e sem nem se ligar, não tá escrito. Gente, é muito importante. Se você tem um negócio, se você tem uma empresa, não adianta misturar todas as contas. Vou pegar o mesmo exemplo do salão, porque eu acho que é um exemplo muito bom. Com o mesmo dinheiro, você tá pagando a luz do salão e você tá pagando o seu telefone de casa. Não adianta, não tem como. Você mistura tudo, as contas da empresa são as suas contas e você não tem separação nenhuma. Como é que você vai fazer para se organizar? Como é que você vai fazer para saber quanto que você está tendo de lucro? Quanto que você vai poder tirar de salário ou afins?
quanto que você vai poder pagar seus funcionários. Como é que você vai saber como que tá a sua empresa se tá tudo misturado? Por favor, não façam isso, gente. Separem as contas. Façam uma lista, todas as contas do meu negócio. Então, o que eu preciso com material, com funcionário, com frete, transporte, com taxas, com impostos do negócio. E aí, uma outra lista de o que eu tenho das minhas contas pessoais. Então, o que eu gasto de água da minha casa, luz da minha casa, o que eu gasto de supermercado, de telefone, de roupa, de restaurante, de lazer, tananana. Então, são contas separadas. Aí você fala, ai, Ana, mas eu trabalho de casa. E aí, como é que faz? Beleza, se você trabalha de casa, você tem que ter uma espécie de proporção. De repente, você tirar um pouco da luz, da água de casa e colocar como se fosse água do negócio. Ou se você fala, mas eu gastaria essa água, essa luz, esse aluguel da mesma forma. Beleza, então você assume que a sua empresa não tem esses custos. E você coloca os custos de material, os custos do seu tempo, do seu trabalho, os custos de transporte. Mas faça essa separação. Exato. Depois dessa porrada na cara que vocês levaram agora, vamos tornar isso um pouco mais brando. Você pode fazer isso, que a Ana falou que é fundamental, de uma forma evolutiva, né? Aos poucos. O que eu quero dizer com isso? Vamos supor que você dependa 100% dessa tua renda variável, dessa tua empresa. Então, o que você ganha da empresa vai ser para pagar a empresa e vai ser para pagar você. Ou seja, tem que entrar dinheiro e tem que ser pago as contas. Então, a gente pode partir desse princípio. Tem que entrar, tem que pagar e tem que lucrar. A partir daí, tá na mesma conta do banco, começa a separar numa planilha, num papel, que tá, as contas para cima são da empresa e as contas para baixo são minhas. Então, você já começa a separar no visual. E aí você começa a trabalhar melhor esse tipo de exercício, para que você possa separar essas contas aos poucos. Ela é importante separar, mas você não precisa se desesperar, arrancar os cabelos, ficar careca, porque não está conseguindo fazer isso. A gente tem que partir do princípio que você tem que pagar suas contas, então aquele valor tem que entrar. E aí depois a gente vai melhorando. Até para que depois, no futuro, conforme ela vai crescendo, você possa até definir Prolabore para você. A gente fez uma live com o pessoal do Na Lousa, que ficou muito legal, que eu comentei sobre isso. Quando você cresce, você tem que colocar esse Prolabore para você visualizar o que é a empresa e o que é meu salário para pagar minhas contas. E, inclusive, serve também para dar drible na hora de você pagar imposto. Você pode jogar o teu salário como dono da empresa, o salário mínimo, e a outra parte ser divisões de lucros, que já foi taxado. São formas de olhar e só com a organização que vai dar certo. Exato, perfeito. Isso é importante, né? Porque a partir do momento em que você sabe quanto que você está gastando com o negócio, você sabe quanto que você está lucrando, e aí você sabe quanto que você pode tirar para você, né? Tecnicamente, o ideal seria assim, ganhei, vamos supor, 10 mil reais na empresa, faturei 10 mil reais. Eu gasto 5 mil reais com a empresa. Então, esses 5 mil reais vão ser para pagar as coisas da empresa. Os outros 5 mil é o que eu posso tirar para mim. Então, uma parte vai pagar minhas contas, outra parte vai sobrar para eu gastar com o meu lazer e por aí vai. Tentar ter essa organização na sua cabeça, né? Que você vai tirar para você o que sobra, não é tudo junto e misturado. E para ajudar com isso, é legal também você ter contas separadas. Contas, realmente conta de banco, tá, gente? Então, pensa em abrir uma conta PJ, por exemplo. Hoje em dia tem vários bancos digitais onde você consegue abrir sem custo, onde você tem nenhuma taxa, você pode fazer emissão de boleto sem custo, então você consegue mandar para os seus clientes para eles fazerem o pagamento do seu produto, do seu serviço, e você consegue até pegar cartões. Então, é legal, às vezes, você ter um cartão separado para a empresa e um cartão separado para você. Então, se você tem custos com material, se você tem custos com transporte e afins, beleza, passa no cartão da empresa, porque aí já fica registrado ali naquela fatura quanto que você está gastando, você não precisa nem ter o trabalho de anotar. E aí, nos seus gastos pessoais, na sua vida pessoal, você passa no seu cartão de crédito normal, você gasta no dinheiro, enfim, aí você tem a sua organização. Mas tendo essa separação entre a conta da empresa e a sua conta pessoal, você consegue ficar muito, muito, muito mais tranquilo. E aí, é até interessante, né? Vamos supor, se você tem esse Prolabore seu, então você sempre tira, né, o mesmo valor todos os meses, aí, você teve um mês que entrou mais, sobrou mais. Então, esse dinheiro que sobrou, depois que você tirou já o seu Prolabore,
é para a empresa. E aí você começa a construir um caixa para você conseguir investir na própria empresa e fazer ela crescer, né, Gu? Esse ponto das contas em cada banco não só é bom para o negócio de forma profissional, né? Você está tornando as coisas com cara de empresa de verdade, né? Com o nome do CNPJ e por aí vai, como é um grande facilitador para separar, porque a partir do momento que você tem duas contas, você joga para um lado o que é empresa e joga para o outro o que é pessoa física, né? Ou tem o cartão da empresa, tem o cartão da pessoa. E isso começa a entrar nesse ponto que a Ana comentou, que é justamente, né? Começou a sobrar. Aí você tem que se preocupar em duas frentes, que é o que a gente sempre fala, da reserva de emergência para a empresa e reserva de emergência para a pessoa física. São duas coisas separadas, inclusive, porque você tem os seus imprevistos e a empresa os dela. A reserva de emergência dentro da empresa, normalmente a gente chama de capital de giro, né? Então, a gente sempre aconselha 6 meses, 12 meses, depende do teu produto, depende da sazonalidade das suas vendas, é importante você ter a reserva para atender isso. Por exemplo, um quiosque na praia tem que ter uma reserva para sustentar os invernos da vida, né? Tem essas variáveis. E você é a mesma coisa. Então, quando você começa a ter essa noção, porque você separou e viu que está lucrando, um lucro é para você, um lucro é para a empresa. E aí começa a gerar caixa para poder ter uma vida financeira saudável dentro da empresa também. Perfeito. E não só para, né, emergências ou possíveis problemas ou para cobrir um mês ruim que você tiver, mas para você investir mesmo. Pensa que se você começa a juntar dinheiro com a empresa, né, quando você juntou um dinheiro legal, você já tem ali um dinheiro para emergências e ainda está sobrando, poxa, de repente você pode contratar mais funcionários, fazer uma expansão do negócio, de repente você pode investir em um site legal que vai divulgar seu produto para mais pessoas, você pode colocar mais dinheiro naqueles impulsionamentos do marketing que a gente falou. Então, você conseguindo se organizar, você conseguindo saber exatamente quanto que está sobrando a mais, você expande o seu negócio mais rápido. Porque o que muita gente erra, fala assim, sobrou aqui dinheiro da empresa, então eu vou pegar um salário maior, vamos dizer assim, sobrou mais para mim. E aí a pessoa vai e gasta com um monte de besteira aquele dinheiro que sobrou a mais. E não, gente. Defina um salário. Tipo, eu acho que eu preciso tirar tanto para eu conseguir sobreviver, pagar minhas contas pessoais e ter meu lazer. Legal. O resto que sobrar, pense nisso. Pense em deixar como um dinheiro da empresa, separadinho na conta da empresa, onde você não vai mexer. Porque aí, você investindo na sua empresa, ela vai crescer mais rápido e, consequentemente, o seu salário do pessoal vai poder ficar maior também. Então, pense diferente, pense em crescer, pense em evoluir. É o famoso empresa rica, dono pobre. Você torna o dinheiro da empresa livre e aí você pode tomar decisões no futuro, até que seja na divisão dos lucros, torrar tudo mesmo. Mas quanto mais dinheiro na empresa, mais liberdade você vai ter para o seu próprio negócio. Boa, galera. É só tudo isso. Tem várias dicas aí. Tenho certeza que muitas você vai conseguir colocar na hora em prática. E depois você conta pra gente aí como que foi essa melhoria aí dessa visão. Certo? Ficou com alguma dúvida? Tem sugestões? Quer saber de mais coisa? Mande mensagem pra gente. A gente adora conversar com vocês de todos os pontos. Seja para esclarecer dúvida, anotar sugestões. A gente recebe muita sugestão legal. Os clientes mandam muita coisa bacana. Mesmo que você não seja cliente, manda também. E se você não é cliente ainda, demorou para virar. Tá bom? Muito obrigado, Ana. Papo sempre muito bom. Obrigadão, gente. E com certeza, até breve. Obrigada, Gustavo. Assina embaixo. Se você não virou ainda, tá na hora, que você não vai se arrepender. Um beijo e até a próxima.